Vou ensinar você a fazer esse controle aqui de processos no Excel. Então já abre a planilha do seu computador e bora lá pro passo a passo. Então o primeiro passo aqui, você vai listar as suas atividades do Excel e vai deixar a célula da esquerda livre para a gente colocar a caixinha de seleção. Então vamos começar inserindo a caixinha de seleção. Para você inserir a caixinha de seleção, você precisa ativar essa guia desenvolvedor. Por padrão, ela vem desabilitada aqui do Excel, tá? Para você habilitar ela, você vai vir aqui na guia arquivo e lá em opções, você vai clicar em personalizar faixa de opções e aqui no lado direito vai ter a guia desenvolvedor. Ela vai estar desmarcada, você vai marcar ela e pressionar o OK. Feito isso, a guia do desenvolvedor já vai aparecer para você. Aí você vai vir aqui na guia inserir, vai selecionar a caixinha de seleção, vai segurar e arrastar aqui na primeira célula onde você quer colocar a caixinha. Ele vai vir com um texto aqui. Você pode clicar nesse texto no início dele e pressionar a tecla Delete para deletar esse texto, para deixar ali apenas a caixinha. Vou dar um zoom aqui na minha planilha para ficar mais fácil de organizar. Vou deixar a caixinha no centro. Para copiar essa caixinha para as próximas etapas, vou selecionar aqui a célula, vou clicar no quadradinho e arrastar. Então ele já vai colocar a caixa de seleção nas células abaixo. Então vamos ter que fazer uma configuração individual em cada caixinha de seleção. Você vai clicar com o botão direito sobre ela, vai vir aqui em formatar controle e aqui no vínculo da célula você vai clicar aqui na setinha e vai selecionar a célula onde está a caixa de seleção e pressionar o Enter. Depois OK. Então quando eu clicar aqui na caixinha, ele vai colocar verdadeiro, porque ela está selecionada. Se eu clicar novamente, vai colocar falso, porque ela não está selecionada. Então o controle vai ser feito pelo valor da célula. Então você vai fazer isso para as próximas caixinhas de seleção. Botão direito sobre a caixinha, formatar controle, vínculo da célula, vou colocar onde está a caixinha. Eu vou fazer aqui para os próximos e vou dar uma adiantada no vídeo. Feita essa parte de configurar as caixinhas, vamos dar início aqui na configuração do nosso gráfico, tá? Então primeiro precisamos fazer os cálculos aqui da porcentagem dos concluídos e da porcentagem aqui do restante. Então aqui eu vou fazer as fórmulas separadamente, depois a gente vai juntar tudo em uma célula só. Então a primeira fórmula que iremos utilizar vai ser igual cont.c. Aqui o Excel vai fazer uma contagem condicional. Ele vai precisar de dois critérios, o intervalo e o critério, né? O intervalo vai ser onde está a nossa caixinha de seleção. Eu vou segurar e arrastar para selecionar todas aqui. Vou colocar ponto e vírgula para ele mudar do intervalo aqui para o critério. E o nosso critério vai ser verdadeiro. Então como é que vai funcionar? Toda vez que tiver uma célula com um valor verdadeiro, automaticamente ele vai contar. Vou fechar parênteses e pressionar o Enter. Então não tem nenhuma caixinha selecionada. Então se eu clicar em uma caixinha, vai aparecer verdadeiro e automaticamente ele vai contar 1. Se eu clicar na de baixo aqui também e assim por diante. Então conforme eu for selecionando, ele vai contar a quantidade de caixinhas selecionadas. Aqui embaixo a gente vai utilizar uma outra função, que é igual valores. Então essa fórmula ela vai contar todas as células que a gente selecionar que conter valores. Então vou selecionar aqui a nossa lista de etapas, a descrição aqui. Vou fechar parênteses e pressionar o Enter. Então aqui ele contou que ao total temos 10 etapas. Então por exemplo, se eu apagar essa etapa aqui, ele vai colocar que aqui tem 9 etapas. Então ele vai contar a quantidade de células com valores. Entendido essas duas funções, basta juntar ela aqui para fazer as concluídas. Então vou colocar igual cont.c. Vou selecionar as caixinhas de seleção, ponto e vírgula, e o critério vai ser verdadeiro. Vou fechar parênteses e vou dividir por cont.valores, que é a função que a gente acabou de utilizar. Eu vou selecionar aqui as etapas, fechar parênteses e pressionar o Enter. Então aqui ele vai dar 0,3, que é 3% das concluídas. Para a gente converter esse valor aqui em porcentagem, você vai vir aqui na página inicial e basta dar um clique aqui na porcentagem, que ele já vai converter, então 30%. Se eu colocar, por exemplo, 5, é a metade de 10, né? Então aqui ele vai colocar 50%. Para a gente fazer o cálculo do restante, eu vou colocar igual 100% menos os 50%. Vou pressionar o Enter. Então aqui restante 50%. Se eu desmarcar uma aqui, ele vai colocar 40% concluída e 60% restante. Aqui ele apareceu 00, mas é mais questão de formatação, tá? Não vai impactar em nada. Mas se você quiser arrumar visualmente, basta clicar aqui na setinha para ele diminuir as casas decimais. Se você quiser exibir também elas, basta dar 2 cliques aqui em aumentar a casa decimais. Aí você vai ter a porcentagem mais precisa. Então agora, antes da gente criar o gráfico, vou vir aqui na parte das caixinhas de seleção, vou selecionar elas, vou vir aqui no azinho e vou pintar a célula eu vou deixar a célula na cor branca, só para não ficar aparecendo esse verdadeiro e falso, para ficar mais bonitinho visualmente. Então vou selecionar aqui concluídas e selecionar os restantes. Também seleciono as porcentagens.
Você vai vir na guia inserir, aqui eu tenho a parte de gráfico e tem esse aqui, inserir gráfico de pixel ou de rosca. Vou clicar na setinha e vou inserir o gráfico de rosca. Assim que você inserir e dar um clique no gráfico, vai aparecer essa guia design de gráfico, que tem várias opções para você pré-definidas para configurar, tá? Para mudar a aparência do gráfico. Você pode escolher qual que te chama mais atenção. Eu vou escolher, no caso, essa daqui, que é o estilo 3. Ele vai vir com o título, se você quiser que você pode colocar, eu não vou querer, então vou selecionar e vou deletar o título. Então aqui eu quero que os concluídos fiquem na cor verde e os restantes na cor vermelha. Então vou dar 2 cliques aqui na parte dos concluídos, que é essa cor azul. Vou vir aqui em formatar e em preenchimento de forma, eu vou colocar a cor verde. Opa, pode ver que ele está preenchendo todo o gráfico, então vou ter que dar 2 cliques aqui novamente. Então agora ele vai preencher apenas uma forma, então vou colocar verde. Vou dar 2 cliques aqui no laranja, que são os restantes. Vou lá no preenchimento novamente e vou colocar vermelho. Agora eu vou posicionar ele aqui do lado das minhas etapas. Vou diminuir aqui o tamanho dela. Aqui ele vai ficar com a legenda dos concluídos do restante. Se você não quiser, basta dar 2 cliques nele e deletar. Que ele vai remover. Caso você quer mudar a posição, você clica com o botão direito nele, vem formatar a legenda, e aqui do lado você pode escolher onde você quer, se é superior, inferior, à esquerda, à direita ou superior direita. Eu vou querer aqui inferior. Vou diminuir aqui o tamanho e vou aumentar aqui a área do gráfico. Uma outra coisa que eu não gostei foi essa parte, esse fundo cinza aqui, tá? Então eu vou vir aqui em formatar, preenchimento de forma. Eu vou deixar sem preenchimento, para ele ficar dessa forma aqui. Deixa eu deletar as funções que a gente fez e voltar ele para cá. Então a nossa parte do gráfico já está funcionando certinho, tá vendo? Agora vamos configurar essa parte aqui, vamos fazer a formatação condicional. Recado rápido, se você quer aprender mais sobre Excel, vou deixar o link nos comentários e também na descrição para você acessar e aprender Excel do básico ao avançado. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, hein? Então bora para a continuação. Então vou selecionar aqui as etapas. Vou lá na página inicial, formatação condicional e vou criar uma nova regra. Vou vir aqui na última opção, vamos criar uma regra personalizada. Vou clicar aqui na setinha e vou selecionar a primeira caixinha aqui. E aqui eu vou remover o cifrão que fica entre a letra e o número. Então vou vir aqui no final dela, colocar o sinalzinho de igual e verdadeiro. Então ele vai aplicar o estilo apenas se a caixinha estiver selecionada. Vou pressionar o Enter, vou vir aqui em formatar e vou criar um estilo personalizado. Aí você pode criar o estilo que você quiser. Então, por exemplo, vou vir aqui no preenchimento, vou colocar um verde claro. Vou vir aqui na fonte, vou colocar o taxado, vou marcar aqui para ele colocar taxado. E na cor da fonte eu vou colocar um verde mais escuro, vou colocar esse verde aqui. Vou pressionar o OK e o OK. Então aqui ele já aplicou a nossa formatação. Se eu desmarcar, ele tira a formatação. Se eu marcar, ele coloca a formatação, tá? Vamos fazer a formatação para ele pintar também a célula aqui da caixa de seleção. Então eu vou lá na minha formatação condicional, gerenciar regras, que aqui ele vai mostrar todas as regras que a gente já criou. Aqui não vai aparecer nenhuma regra, porque ele está colocando na seleção atual. Basta você clicar aqui e colocar em esta pasta. Ele vai exibir todas as formatações condicionais criadas. Eu vou clicar nessa formatação que está criada. Então vou selecionar aqui regra duplicada. Então ele vai criar ela novamente aqui. Agora eu vou mudar o intervalo que vai ser aplicado. Então vou selecionar aqui, vou apagar o que está escrito e vou selecionar aqui o intervalo das etapas. Assim que eu fizer isso e aplicar, olha o que acontece. Ele já vai colocar a formatação. Lembrando que ele aparece. Esse joguinho aqui da velha é porque o conteúdo da célula não dá para ser exibido nela mesma. Só aumentar aqui e já vai exibir o verdadeiro. Como a gente não quer que apareça esse jogo da velha, já fazer uma modificação lá na formatação. Então vou clicar novamente, formatação condicional, gerenciar regras e vou colocar esta planilha. Então a gente modificou a primeira aqui, vou dar 2 cliques nela, vou vir aqui em formatar e na cor aqui eu vou deixar a mesma cor do fundo da célula, que é esse verde claro. Vou pressionar OK e OK. Vou aplicar e pronto, nossa formatação aqui já está criada. Para ficar mais bonitinho, eu posso vir aqui na guia exibir, tirar as linhas de grade, que ele vai ficar assim. Se você quiser colocar umas bordas aqui, você pode colocar. Você pode selecionar a lista, vir aqui na página inicial, pode clicar aqui e colocar todas as bordas, que ele vai colocar a borda. Se você quiser uma borda cor diferente, você pode selecionar novamente, vem aqui, colocar a cor da linha. Por exemplo, vou colocar esse cinza aqui, vou pressionar o ESC, aplicar novamente. Eu coloquei as bordas com tom cinza. Pessoal, segue o código TI porque eu vou postar uma atualização dessa planilha, tá? A gente vai utilizar o VB para automatizar alguns processos dela. Então vai ficar tudo automático para quando a gente querer remover ou colocar o checkbox e ele automaticamente fazer todas as configurações. Se você quer receber essa planilha pronta, clica no link da descrição aí que eu vou deixar, tá? Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Então até a próxima aula. Fui!